vamos lá, não pare, tem notícia quente nos bastidores do Galo. O Galo atrás do Scarpa, conte tudo pra gente, não esconda nada. Rubem Júnior, boa noite. Jamais, João, boa noite, um abraço a você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Pois é, o Atlético teve um feriado movimentado, principalmente com relação à informação que a Itatiaia já trabalhava dentro da sua programação sobre Gustavo Scarpa, atleta que teve muito sucesso com a camisa do Palmeiras, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, chegou ao clube depois de ter passado pelo Fluminense, 2018 pelo Palmeiras, até 2022, quando foi negociado de graça para o Nottingham Forest da Inglaterra, onde não emplacou. Gustavo Scarpa acabou não tendo muita sequência. No ano passado disputou apenas 10 jogos e acabou sendo emprestado, João, para o Olympiacos da Grécia. E também, mais uma vez, não emplacando o Gustavo Scarpa. Até então, 11 jogos com o time do Olympiacos, sendo apenas 3 como titular. É um atleta de 29 anos, um investimento de certa forma pesado. Lembrando, ontem o Atlético na sede de Lourdes, com o presidente Sérgio Coelho, que anunciou que vai se candidatar mais uma vez à presidência do clube. Também o CEO Bruno Musi concedendo entrevista coletiva, falando sobre os primeiros passos da SAF do Atlético, uma previsão de investimento para o próximo ano de 400 milhões de reais para 2024, mas aí está incluso o gasto no time profissional, categorias de base, também todos os gastos com a logística. Então, a cartada está dada, a proposta oficial, cerca, João, de 4 bilhões de euros. Chega aí na marca de 22 milhões de reais e também um belo salário que recebe o Scarpa, que já deixou o Palmeiras ganhando bem, foi para o futebol da Inglaterra, emprestado agora para o Olympiacos da Grécia, não emplacou. É uma cartada que o Atlético está fazendo já com uma proposta oficial pelo Gustavo Scarpa, 29 anos, João. Edu Panzi, Gustavo Scarpa é um bom reforço para o Galo? Excelente reforço para o Atlético, principalmente o Gustavo Scarpa do futebol brasileiro, né? Porque que saiu daqui como o melhor daquele ano, né? Exatamente, o Atlético sentiu na pele, né? Porque teve eliminação para o Palmeiras, são 2 adversários que sempre se encontram, né? Em Libertadores, Campeonato Brasileiro, obviamente, mas o Scarpa fez um grande 2022, uma baita temporada, bola parada diferenciada, ganhou ali no Palmeiras a vaga do Rafael Veiga na ocasião, botou o Veiga no banco, né? E sai do futebol brasileiro para realizar um sonho de jogar na Europa, jogar uma Premier League, e não vira. Não foi bem no Nottingham Forest, acabou sendo emprestado para o Olympiacos, e lá começa pouco como titular, né? Apenas 3 jogos em 11. O último ele começou como titular, mas não é um titular do Olympiacos. E aí, João, o torcedor pode se perguntar, então o Scarpa não é isso tudo. A gente pode lembrar que no elenco do Atlético hoje teve um Guilherme Arana que não virou no futebol europeu, um Paulinho que não foi bem no futebol europeu, o Alan, que ganhou tudo aqui, não virou no futebol europeu. Esses jogadores vieram para cá e arrebentaram. Convenhamos, a gente sabe que o nível aqui é mais baixo. É diferente. Temos que reconhecer. É diferente. O cara negar isso é negar a realidade. Então, o cara que às vezes não consegue jogar num futebol europeu em muitos países, ele vai conseguir jogar aqui. A grande maioria dos casos isso acontece. E o Scarpa é um baita jogador. Passou por problemas sérios, informações que vieram à época, né, do golpe que ele tomou. O cara perdeu uma grana violenta, quase 16 milhões de reais. Vieram informações até que ele teve problemas emocionais por causa disso. Imagino. Teve um processo depressivo por causa disso. Então isso tudo pesa na carreira do jogador. E talvez voltar para casa, vir para o Brasil, estar mais próximo da família, conviver num país que a língua é a sua, a comida é a que está acostumado, uma cidade gostosa como Belo Horizonte, um clube grande como o Atlético, com uma torcida que é muito afetuosa com os seus ídolos, como é a torcida do Galo, num time competitivo, num time que briga na ponta, que briga por título. Isso tudo pode ajudar na recuperação da carreira de um jogador, né? Com certeza, João, e é o desejo, na primeira conversa com o staff do Gustavo Scarpa, o desejo do atleta retornar para o futebol brasileiro. Lembrando, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, estava
num ótimo momento também pelo Fluminense, acabou não emplacando no futebol na Inglaterra, está sendo emprestado, foi emprestado para o futebol do Olympiacos da Grécia, também não emplacou até então apenas 11 jogos e dentro do que está fazendo o Atlético seria sim um bom nome. Por exemplo, João, o Atlético já se movimenta também no mercado e dá um belo sinal que o Gustavo Scarpa seria um bom nome para esse meio. O Atlético vem buscando uma alternativa para o meio campo, por exemplo, o próprio Johan. O Atlético não vai renovar com o atleta. O Atlético também já direcionando as suas contratações para o próximo ano e não renovando também com outros jogadores que tem contrato, por exemplo, encerrando agora no final de dezembro. Caso do Mariano, Johan, Maurício Lemos, Bruno Fux e Hever. Desses, Johan e Hever não vão permanecer para a próxima temporada. O Atlético que já fez a renovação de contrato com o Saravia, também fez a renovação de contrato com o Guilherme Arana. Guilherme Arana renovou o contrato até o final de 2027, o Saravia até 2025. Portanto, João, dentro do que o Atlético vem fazendo movimentações nesses bastidores, aqui no Bastidores da Itatiaia, a gente já adianta que Gustavo Scarpa é o primeiro, pode ser a primeira cartada, o grande reforço para o próximo ano, o Johan, que não vai permanecer no clube. O Edu, quando vai chegando esse período, novembro, a partir de setembro, os times começam a pensar no ano seguinte. E é claro que o Atlético faz o seu planejamento para o ano que vem. Ontem anunciou um orçamento para todas as despesas do seu futebol, e aí tem salário, contratação, rescisão, categoria de base também. Categoria de base, logística, alimentação, viagem. O Atlético anunciou 400 milhões de reais para o seu futebol. Será um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. O que o Atlético tem que colocar como prioridade para o ano que vem? Ô, João, claro que o torcedor do Atlético espera título, né? Espera conquista, mas eu acho que o Atlético tem que ter por prioridade ano que vem organização, jogar limpo com o torcedor, dar a realidade, se não tiver condição de brigar ali na cabeça, nós vamos brigar por Libertadores. Ótimo. O que vier para frente é lucro. E eu acho que o Atlético tem agido dessa maneira. O que a gente viu ontem foi muito disso. Anuncia uma folha salarial que deve girar aí em torno com os descontos todos ali de 13 milhões. O Fluminense foi campeão da América com uma folha de 8. O Fluminense ganhou uma Copa América com um goleiro que foi dispensado do Cruzeiro, com um lateral esquerdo que é um gênio, é um craque da bola, mas já caminha para o fim de carreira. Com o direito que não servia aqui. Com o lateral direito que aqui não jogou no Atlético, com um volante que já é veterano, apesar de muito vencedor, que é o Felipe Melo, já é veterano. Coqueno, que não já fizeram muita questão de deu 2 segurar assistências aqui. E por aí vai, né? Um garoto que estava na Ferroviária. É um time de renegados, né? Com um menino craque que passou por tudo quanto é lugar, e onde passou era um menino problema, ninguém queria. O futebol tem muito disso, né, João? É um time de renegados, né, Edu? O futebol tem muito disso. Às vezes você não mira, mas acerta. Talvez o Fluminense não tenha mirado no título, mas deu tão certo que ele acabou acertando. A manutenção do trabalho é muito importante. A montagem do elenco de acordo com o que o seu treinador gostaria de ter em mãos, isso é fundamental. E parece que o Atlético caminha para isso. Por mais que muitos torcedores torçam o nariz para o Filipão, já falei aqui, não tem como desprezar o que o Filipão vem entregando em pontos. O Atlético é líder do retorno, melhor defesa do campeonato, artilheiro do Campeonato Brasileiro, a melhor dupla de ataque. Mas é um time que não empolga. Eu concordo, não é o meu gosto também, como futebol, isso é gosto pessoal. Mas é impossível desprezar o que o Atlético do Filipão vem entregando no retorno do Campeonato Brasileiro. Eu concordo com isso tudo. Eu não acho o time do Filipão maravilhoso, eu não acho o futebol espetacular, eu acho que tem deficiências, eu acho que tem problemas. Só que quando a gente vê outros times ganhando títulos assim, o técnico é aplaudido, é elogiado. Cansei de ver todo mundo falando que o técnico do Palmeiras ficou lindo, né? Pegaram aquela frase, olha, o Palmeiras sabe sofrer. Time do Abel sabe sofrer, é resiliente. O Abel é resiliente, o Filipão é retranqueiro. Eu acho isso uma baita injustiça. É por isso que eu tomo muito cuidado, porque o que eu falei, tem muito do gosto pessoal, do torcedor, da imprensa, do jornalista. João, o Filipão é vencedor ou não é na carreira? Você tá doido, é um dos mais vencedores do mundo. Qual o time do Filipão? E eu não vou falar de seleção, não. Encantável. O Filipão sempre foi competitivo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu era garoto, lá nos anos 90, o futebol que me encantava era do Palmeiras do Luxemburgo, era do Corinthians do Luxemburgo.
esquadrões. O Luxemburgo montou 3 esquadrões. 2 no Palmeiras, campeão brasileiro de 90 nos anos 90. Nos anos 90. Montou 2. O Palmeiras de 93, depois o Palmeiras de 96, depois o Corinthians de 98. Montou 2 no Palmeiras e montou 1 no Corinthians. Times espetaculares, que jogavam bonito, que jogavam pra frente, que dava show, que dava espetáculo. O Filipão ganhou 2 Libertadores nos anos 90, o Luxemburgo não ganhou uma até hoje. Isso não faz, é claro, a carreira do Luxemburgo enorme, menos vitoriosa. Eu tenho todo o respeito pela trajetória do Luxemburgo, mas não tem só um jeito de você vencer no futebol. Me lembro muito do nosso querido, saudoso e eterno Willy Gonzer. E ele adorava esse tipo de jogo, como bom sulista que é. Muricy? Né? Adorava. E defendia de unhas e dentes. Falava, futebol é competição, meu filho. E é competição mesmo. Então, e ontem eu estava até conversando com o Léo, João, tem muito também de, vamos supor, com o cenário atual. Acabou o Campeonato Brasileiro agora, ontem. O Atlético está na Libertadores, foi o melhor time do retorno, teve a melhor defesa do campeonato e o artilheiro. Aí o Atlético manda o Filipão embora. Qual o recado que você passa para o mercado? Sabe? Você manda o treinador que teve sucesso, aí você vai atrás de outro técnico. Contra números não há argumentos, né? Eu acho isso, assim, inqualificável. Eu acho que sequer passa na cabeça de qualquer pessoa do Atlético não seguir o trabalho do Filipão. Mas há uma pressão externa de, 2024, independentemente do que acontecer, não dá para começar com o Filipão. Há uma pressão de meia dúzia de pessoas que passam o dia destilando ódio na internet, xingando todo mundo. São os melhores gestores do Twitter, são os melhores técnicos do Twitter, são os melhores comentaristas de futebol do Twitter, são os melhores tudos do Twitter. Meia dúzia. É meia dúzia. Não é meia dúzia, são 6 mil. Tá bom, isso perto de uma torcida de milhões como a do Atlético. Então, na boa, eu acho que tem que parar com esse negócio. E claro, tem também na imprensa, no nosso meio, meia dúzia também que não gostam. Esses meia dúzia do Twitter, como esses meia dúzia da imprensa, tem total direito de não gostar. Ninguém é obrigado a concordar e ninguém é obrigado a gostar de nada. Agora, eu não creio, conhecendo o presidente Sérgio Coelho, conhecendo a diretoria do Atlético, conhecendo o comando da SAF do Atlético, eu não creio que passe na cabeça de ninguém do Atlético não continuar o trabalho do Filipão por um único motivo. O Filipão está fazendo um bom trabalho. Gosta ou não gosta, está fazendo. Eu falei aqui, não é o estilo que me agrada. Se eu sou o dirigente do Atlético, eu não teria trazido o Filipão. Se eu sou o dirigente do Atlético, trouxe o Filipão, hoje eu não abriria a mão do Filipão. Pode completar as notícias do Galo, meu querido Rubem Júnior. Pois é, João, Gustavo Scarpa no radar, e a gente passa alguns números do Scarpa, principalmente no Palmeiras, onde teve grande destaque, começou por lá em 2018 até o final de 2022, foram 233 jogos, 44 gols e 8 títulos conquistados, multicampeão pelo Palmeiras, 2 Copa Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e foi o principal atleta do time do técnico Abel. O Atlético, João, volta amanhã às atividades depois da boa folga que ganhou contra a equipe do Goiás, 2-1, aí o descanso. Amanhã inicia a preparação para o próximo duelo, que acontece apenas no dia 26 de novembro, contra o Grêmio, adversário direto pela rodada 35, jogo um domingo no horário tradicional, das 4 da tarde, jogo marcado para a Arena MRV. E traçando um paralelo, o Grêmio, que é um adversário direto do Atlético na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, são 57 pontos contra 59 da equipe do Grêmio. O Atlético, depois do Grêmio, seguindo a sequência até o término da competição, vai acabar atuando fora de casa contra o Flamengo, depois segue a sua vida contra o São Paulo, jogo em casa, João, e termina o campeonato contra o Bahia, jogo em Salvador. A reapresentação para o duelo do dia 26 contra o Grêmio acontece amanhã. Uma mudança é certa, João. O Igor Rabelo foi expulso, o Gemerson volta no setor. O Gemerson, que foi um pouco contestado, principalmente depois do gol contra no Clássico, vai ter mais uma sequência como titular. O gol contra foi a cereja do bolo de um ano muito ruim do Gemerson. Não dá para negar isso. É um bom jogador, tem uma boa história, tem uma boa trajetória, mas teve um ano muito ruim.
Não adianta o Filipão ir para a coletiva e vai falar assim, as pessoas odeiam o Gemerson. Ninguém odeia o Gemerson. Todo mundo simplesmente está constatando que o Gemerson não vive um bom momento, não está jogando bem. Tá errado isso, Edu. O Gemerson fez um bom ano? Não fez um bom ano. Eu acho que também há um peso acima da média em algumas críticas. Tem erros que são mais pesados que outros, né? Dependendo da importância do jogo. Aquele do Nathan Silva contra o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Você fazer um gol contra num clássico é um peso muito maior do que você fazer um gol contra o Bahia, por exemplo. Mas eu acho que, às vezes, algumas pessoas passam do tom nas críticas. Por exemplo, o último jogo, o Igor Rabelo foi expulso. O Gemerson entrou muito bem. Ele e o Lemos terminaram o jogo muito bem, mas, se você pega no geral, a temporada do Gemerson não é